Bem-vindos ao Franco Atirador. Calcula-se que as privatizações terão dado aos cofres do Estado 37 mil milhões de euros entre 2008 e 2014. Pode-se dizer que foram os anéis e foram-se os dedos. Vários setores estratégicos da economia foram dados ou vendidos ao estrangeiro a capitalistas privados. Por exemplo, o BPN, que foi nacionalizado e que custa aos contribuintes entre 5 mil e 8 mil milhões de euros, foi vendido por 40 milhões de euros. Ouviu bem? 40 milhões de euros. No entanto, os dados, os bens da sociedade do BPN, SLN, valem muitos mil milhares de euros, muitos mil milhões de euros e não foram sequer a negócio e não foram sequer para os contribuintes. É o caso dos terrenos em que estão orçados em mil milhões de euros, os terrenos da SLN, e que continuam nas mãos dos privados, dos acionistas do BPN. Para discutir a questão das privatizações, temos aqui um painel com o Gustavo Sampaio, que é jornalista, autor dos Facilitadores, o Jorge Costa, que tem em carteira um livro sobre as privatizações, que se chama Privataria. É esta expressão, privataria, portanto, já indica, é um livro que ele está a fazer com Mariana Mortágua e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Transitários do Metro, da tração do Metro, José Silva Marques. E vamos falar sobre privatizações. Gustavo, no teu livro tu falas sobre uma espécie de entidade que são os escritórios de advogados que acabam por pairar sobre esses processos. Como é que isso acontece? Nós podemos dizer que estes processos de privatização foram claros, foram sempre feitos acautelando o bem público? Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Relativamente à pergunta, é muito simples. Em cada processo de privatização há um assessor jurídico e há um assessor de sistema financeiro, geralmente um banco de investimento, para cada um dos concorrentes à privatização. E também há assessores jurídicos e por vezes também bancários, da parte da entidade vendedora, que é o Estado. Isto em si, no abstrato, não é nada de transcendente, nem nos leva a dizer que é opaco ou que há logo corrupção pelo simples facto de haver intermediários e assessores jurídicos. A questão é que, ao longo do livro, eu analiso diversos processos de privatização, nomeadamente esta última vaga inserida no memorando da Troika, em que há claros conflitos de interesses entre os assessores jurídicos da parte do Estado e da parte dos privados, muitas vezes com assessorias em simultâneo a ambas as partes, por vezes com administradores dessas empresas que estão ao mesmo tempo nas sociedades de advogados que ganham as privatizações. E posso dar um exemplo concreto, que é o exemplo recente da privatização da EGF, da Empresa Geral de Fomento, está a ser até contestado pelas diversas autarquias, que gera 70 e tal % do setor dos resíduos. Portanto, é praticamente um monopólio no tratamento de resíduos. E basta lembrar aqueles episódios das greves do lixo em Nápoles, por causa da máfia. Portanto, é um monopólio do lixo que acaba de ser transferido para uma empresa privada em Portugal. Portanto, poderemos chegar a um cenário parecido a médio prazo. Esta privatização da EGF, da parte do Estado, foi assessorada pela Moraes Leitão, que é um escritório um dos maiores escritórios de advocacia, que teve naturalmente acesso à informação privilegiada do processo, participou na concepção do próprio caderno de encargos da privatização e a privatização acabou por ser ganha pela Mota-Engil. E a questão é que a Moraes Leitão, ao mesmo tempo que assessorou o Estado nesta privatização, presta serviços à Mota-Engil em diversos processos e negócios que estão descritos no livro. Mais grave, um dos principais sócios da Moraes Leitão, que é António Lobo Xavier, é ao mesmo tempo administrador da Mota-Engil. Eu escrevi recentemente um artigo mais especificamente sobre isto e questionei o Lobo Xavier sobre um eventual conflito de interesses, ao que o próprio se escudou dizendo que não teve acesso à informação privilegiada, que no entanto circulou no seu escritório, onde foi concebido
o caderno de encargos e tudo mais. Portanto, é esta... Mas há casos em que se sabe que houve acesso à informação privilegiada. Estou-me a lembrar em relação Este do é um BES. deles, não é? Não, mas há casos em que mesmo se sabe do ponto de vista... evidentemente um deles. Estava Mas há no casos em escritório do Lobo Xavier. é que há casos em que se sabe isso mesmo, que é no célebre caso que envolve o BES e envolve também a questão da compra de ações de uma das elétricas, das companhias elétricas, por inside trading, sim. A questão é que eu não posso dizer perante o próprio que fez o contraditório que não teve acesso, eu não posso dizer que teve. Sim. A questão é que está no mesmo escritório e a informação circula ali dentro. Portanto, há indícios muito claros de um forte conflito de interesses que inquina todo este processo de privatização desde o início. Portanto, havia 5 ou 6 candidatos e eu, na altura dos facilitadores, quando lancei o livro, ainda não se sabia quem tinha ganho. Mas eu já sabia que Mas era a Mota-Engil, não é? que com um administrador na Sociedade de Advogados que está a assessorar o processo e na Mota-Engil, a coisa... Mas estas situações acontecem porque a lei é demasiado permissiva ou há uma clara violação da lei também? Eu acho que há uma forte deficiência ao nível da cultura em Portugal relativamente ao conflito de interesses. Não há uma cultura de conflito de interesses, que noutros países já há mais forte, uma ética até de negócios diferente e das próprias pessoas envolvidas não quererem estar naquela posição difícil, não é? De lhes podermos apontar esses conflitos de interesses. Agora, isto viola desde logo o Estatuto dos Advogados, que eu li a partir da Ordem dos Advogados, diz claramente que não precisa de ser o próprio advogado a interferir no processo, basta que esteja no mesmo escritório. Eu questionei a bastonária da Ordem dos Advogados sobre esta série de factos que apresentei no livro, não obtive qualquer resposta, portanto daí não virá nenhum tipo de sanção, previsivelmente. E do próprio poder político, questionei o gabinete do atual Ministro da Energia, que herdou um bocado o processo, e a justificação foi que não foi ele que contratou Moraes Leitão, que foi a par pública. E então perguntei à par pública, de onde não me responderam. Portanto, andei a saltitar. Não ficaste surpreendido que, com tantas revelações no teu livro, o efeito político delas tenha sido igual a zero? Isto é, lendo a parte que alguns dos capítulos, eu acharia, por exemplo, aquele dedicado ao Marcos Mendes, que aquilo tivesse algumas consequências, não é? Eu já não espero nada, sinceramente. Sou um pouco pessimista por natureza, não esperava grande transformação. Mais recentemente, já depois do lançamento do livro, Marcos Mendes foi novamente envolvido na questão dos vistos gold e conseguiu abafar aquilo de tal maneira que já ninguém fala novamente da questão. Houve até uma notícia que saiu na altura de que o seu escritório tinha feito ou tinha estado envolvido em 1/3 de todos os processos de visto gold, e na altura essa notícia desapareceu do próprio site de notícias, não se sabe muito bem porquê. Eu também fui entrevistado por uma estação de televisão sobre essa questão e outras questões relacionadas com Marcos Mendes, que esteve para ir para o ar e depois foi retirado do alinhamento da Lei Jornal uns poucos minutos antes e nunca voltou a ser transmitido. Portanto, não é nada que me surpreenda muito relativamente a efeitos, até porque a maior parte destas questões não são ilegalidades, são mais sancionáveis do ponto de vista ético e, sobretudo, estão num plano cinzento de buracos na lei e que não é possível legislar sobre tudo se não partir das próprias pessoas também Jorge Costa, pegando nesta questão, estes buracos da lei tão absolutamente convenientes que a seu tempo chamaram vírgulas ou outras coisas que tais, não tem a ver com uma promiscuidade muito grande entre os decisores económicos e os interesses económicos e os decisores políticos? Sim, quem faz o Gustavo referiu-se ao papel dos escritórios de advogados e até no Orçamento de Estado ainda há pouco tempo saiu um estudo feito por um jornalista sobre o papel que os escritórios de advogados tinham sobre a própria elaboração do Orçamento de Estado em si. E, portanto, percebe-se que estes poderes, estes facilitadores, como o Gustavo chamou, estes articuladores de relações económicas têm um grande papel na concepção, na gestão cotidiana, na adoção de fórmulas legais que vão explorando essas lacunas, explorando essas ambiguidades da lei. Mas quer dizer, o que está no fundo disso
é uma estratégia de privatização, que mesmo que fosse aplicada com todo o respeito e lisura por todos os princípios legais e por escritórios onde a promiscuidade com o privado não existia, etc., constituiriam em si opções erradas. E isso é importante referir, porque não há boas privatizações limpas. Há privatizações limpas e privatizações contaminadas por esta promiscuidade entre a política e negócios, mas todas são privatizações e normalmente, enfim, pelo menos aquelas que nós assistimos nos últimos anos, incidem sobre instrumentos de política económica que são essenciais para a autodeterminação económica do país, para a decisão sobre o nosso destino comum. Certo, mas deve ajudar os decisores terem esta vontade tão grande de privatizar, o facto de se aproveitarem bastante delas, não é? Claro, aliás, um dos fenómenos que foi estudado no nosso livro, nos Donos de Portugal e depois nos Burgueses também, é precisamente não só, digamos, os processos paralelos entre o que é a reprivatização ou a privatização de setores que foram sempre públicos, os Correios, a Ferrovia, etc. Portanto, a privatização de setores que estiveram sempre na mão do Estado, e, por outro, ou que foram nacionalizados e transformados em setores modernos e rentáveis para os próprios cofres do Estado e que, apesar disso, foram entregues também como rendas privadas, e, ao mesmo tempo, a par disso, uma ascensão social vertiginosa, fulgurante, de pessoas cuja vantagem, cuja característica é precisamente terem desempenhado cargos de governo e que, em poucos anos, transitam na porta giratória para o setor privado e alcançam formas de acumulação de riqueza muito importantes que transformam o próprio papel que elas vêm a ter na sociedade a partir daí. O economista, o Pedro Laínez, dizia sobre este processo da Troika que o problema não era nas chamadas reformas estruturais serem irreversíveis, o problema é que os negócios são, em grande parte, irreversíveis. Tu dizes que estas privatizações são absolutamente desastrosas do ponto de vista estratégico do país. Há alguma possibilidade da sua reversibilidade? Elas têm que ser revertidas para o país voltar a poder ter instrumentos de política económica que mudem o ciclo de decadência, de declínio económico em que Portugal está hoje a viver. E, portanto, um sistema energético, um sistema financeiro, que hoje é uma das principais bombas relógio, uma das principais ameaças ao desenvolvimento económico do país, que é um sistema financeiro estritamente dependente de injeções permanentes de capital a partir do Banco Central Europeu, e que é um fator de instabilidade permanente na economia portuguesa e um foco de infecção do ponto de vista das más práticas que se viu em todos os bancos privados ao longo dos últimos anos, um sistema financeiro público, sob controle público, é essencial, é um instrumento sem o qual não há nenhuma perspectiva para um desenvolvimento económico alternativo, e o mesmo se pode dizer das telecomunicações, do sistema energético, e, portanto, esses recursos que foram privatizados e transformados, alguns deles como monopólio, em fontes de renda privada, isto é, acumulação garantida seja pelas condições da exploração do negócio, seja porque os consumidores estão na própria mão de quem detém este serviço. Vejam, os preços da energia, os preços da eletricidade e dos combustíveis em Portugal são mais altos do que em quase todos os países europeus, claro, porque os fornecedores têm estritamente o poder de decidir que é assim. Sim. E, portanto, há uma transferência de riqueza na sociedade dos consumidores. 40% mais alto, estupidamente mais alto. Às vezes não tanto, mas há uma diferença muito significativa em relação aos outros países e, portanto, há uma transferência de riqueza organizada pela privatização do bolso dos consumidores para o bolso dos acionistas estrangeiros ou portugueses. Com uma dívida pública que ultrapassa os 130%, como é que seria possível o país voltar a nacionalizar, teria que ressarcir parte dos investidores, não é? Como é que isso, do teu ponto de vista, seria possível? Os investidores, chamar investidores às vezes é estarmos a adotar uma linguagem que já nos introduziram, que já nos está a condicionar no debate, porque o investimento nestas empresas, que são grandes recursos estratégicos do país, já está feito e foi feito pelos contribuintes. Aqui não se está a investir nada, o que se está a fazer é transferir a posse desses recursos para que eles se transformem em fontes de renda permanente de grupos privados estrangeiros. Nomeadamente nos últimos anos, mas mesmo os que foram vendidos a grupos portugueses foram, entretanto, vendidos a grupos estrangeiros e, portanto, verifica-se uma transferência e uma drenagem desta riqueza do país para fora. E, portanto, o que acontece é que essa compensação pelas aplicações de capital que esses grupos estrangeiros fizeram sobre recursos portugueses
estão a ser compensadas a cada dia que passa. Ou seja, a rentabilidade, se nós verificarmos, por exemplo, no caso da Galp, nos primeiros anos, logo após a privatização, a venda, por exemplo, ao Grupo Amorim e à sua parceria com a Sonangol angolana, logo nos 3 ou 4 primeiros anos da privatização, houve uma recuperação do investimento inicial na ordem dos 40%. Claro. E, portanto, esse investimento inicial, a recuperação desse investimento está a decorrer ao longo destes anos e, portanto, esse debate da recuperação está por fazer. O que é certo é que essas privatizações foram crimes cometidos contra a economia portuguesa, resultaram na perda de receitas pelo Estado, porque eram empresas rentáveis que estavam a entregar dividendos todos os anos. Esta questão que o Nuno Ramos de Almeida está a colocar, como é que tu a verias? Portanto, se nós agora fomos renacionalizar, chamemos assim, uma série de monopólios naturais que, entretanto, foram privatizados, tu entendes que as pessoas que compraram, eu também acho que o termo investidores é incorreto, as pessoas que adquiriram estes bens que eram nossos devem ser ou não ressarcidas de alguma coisa? Deve haver a forma de não causar com a renacionalização, com o controle público sobre esses setores, que não tem que ser, por exemplo, para haver controle público sobre estas grandes empresas energéticas, por exemplo, não é necessária uma renacionalização total da companhia. Basta que o Estado readquira condições de controle político sobre essas empresas e possa exercer o controle sobre elas para que elas, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, que é uma empresa 100% pública, a Caixa Geral de Depósitos poderia ter políticas de condicionamento do mercado bancário. Mas fala balão de shares e outras formas de condicionamento. Mas quer dizer, a forma de controle público sobre estes setores estratégicos implica que eles se transformem em instrumentos também da prática económica. Porque o que nós vemos hoje, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos é dona de um banco de investimento que se chama Caixa BI. Caixa Banco de Investimentos. Esse banco tem tido um papel central nos processos de privatização na assessoria financeira. Aliás, é de lá que vem o Sérgio Monteiro, secretário de Estado, que é um dos grandes dinamizadores deste processo todo, como já alguém falará a seguir, certamente. Então, o que é que assistimos? Um recurso público do Estado que gera os próprios instrumentos para a destruição do interesse público e do Estado no âmbito dos processos das privatizações. Então, é preciso mais do que simplesmente a propriedade passar para a mão do Estado. É preciso que o Estado decida e exista a vontade política e as condições democráticas da participação das pessoas para defender o interesse público e o interesse dos cidadãos. Está-se a falar de setores que são altamente rentáveis, mas há setores que, não sendo altamente rentáveis, calculo que seja o setor dos transportes, são setores que prestam para a sociedade um serviço público importante. Como é que os trabalhadores do metro veem a possível privatização? Nós vemos a privatização com grandes preocupações, porque não é uma privatização, é uma oferta de uma empresa. É o que está a passar. É uma ideologia que está por trás disto. Claro. Porque basta vermos o que saiu no Diário da República esta semana. Enquanto fica um passageiro na ferrovia privada e quanto fica no metro. Temos o caso do Fertagos e dos TST, do metro ligeiro ali da Margem Sul, onde eu habito e utilizo também. Fica um passageiro a 37 cêntimos naquelas duas empresas, no metro e na CP fica a 2 cêntimos. Hoje, o que é que vai acontecer no futuro? O metro e a CP vai ficar também aos mesmos 37 cêntimos. Não é para proveito do próprio erário público, é para proveito de quem vai ser entregue àquelas empresas. Claro. O caderno de encargos, por exemplo, do metro, estou à vontade para falar nisso, é ruinoso. Aquilo é dar dinheiro mais que o que se gasta hoje. Efetivamente, como dissemos aqui, o transporte é uma coisa que mobiliza muita gente, faz o país andar para a frente, agrega as pessoas, faz serviços que os privados não querem fazer porque não têm lucro. E, efetivamente, haverá sempre prejuízo. Se o Estado vai pagar esse prejuízo, não se entende, é porque é que vai continuar a ficar com toda a gestão da infraestrutura, os encargos de desenvolver, esses encargos todos, e vai dar toda a bilhética e vai dar dinheiro a toda a gente. Quer dizer que aquilo que é a privatização, no fundo, seria que as despesas continuam no contribuinte e os lucros são para o acionista. Todas, está escrito lá preto no branco. No caderno de encargo. Exatamente, até há uma coisa que compara, Não é que por exemplo, convém repetir só porque é para ficar mas quem venha, bem clarinho. Posso até a análise que fizemos, e muito bem feita, já partilhámos com a Catarina e com outras pessoas e temos vindo a trabalhar nisso e continuamos a lutar e amanhã mais um dia de luta, porque andamos em 40 e tal lutas, não é porque a gente quer. Houve outras empresas que começaram agora a perceber o que está a passar. O que está a passar é uma gestão ruinosa do bem comum, mas continuamos a pagá-lo todo, e ainda mais. Quando falamos em conflito de interesse, e é verdade o que aqui está, e as pessoas não têm moral e de vez em quando deviam ter um bocadinho mais moral. Vou-lhe dar um exemplo. Há pouco tempo nós sabemos que as greves no metropolitano afetam muita gente. Temos consciência disso.
mas ninguém é mais afetado que os trabalhadores que há anos andam a perder. Porque, para quem não sabe, nós no setor público, durante 6 anos consecutivos, fomos o melhor transporte do país. Competimos com todos. Agora não nos deixam competir. Estão-nos a degradar propositadamente para parecer um salvador da pátria. A quem E para vender mais a barato? Secretaria de Estado da Economia vai dar o dinheiro de mão beijada, pura e simplesmente, está lá escrito, vai dar, porque há pessoas que percebem muito da banca, que vieram da banca, criaram swaps, fizeram swaps. O grande problema do metro sempre foi uns swaps. Tivemos pessoas que eram presidentes do metro, que foram demitidas por causa dos swaps, agora estão numa das concorrentes que está para a privatização do metro. Há bocado falava-se aqui em inside information, o que é que será aquilo? Inside training, exatamente, as pessoas não têm o mínimo de lisura para com os seus colegas ou compatriotas que pagam Portanto, impostos. você acha que a degradação contínua dos serviços, É propositada. alguma É até pondo em causa a segurança, eu ouvi dizer a certa altura que havia parte dos sistemas de travagem do metro não estavam a ser comprados ou não estavam a ser reparados porque não havia Estavam inativos verbas, devido- estavam inativos devido à Pelo sua... que eu percebi, não sei se será verdade, não sei, mas porque ainda não fui num processo sobre isso. Houve uma das peças nos comboios, quando foram fornecidas há 20 e poucos anos, tinham alguns problemas. Pronto, não implicava, porque aquele tipo de travagem não o utilizamos frequentemente. Eu sou maquinista, em 20 anos de maquinista utilizei aquela travagem 1 ou 2 vezes, que é travagens que nós necessitamos por alguma razão. Parece que quem forneceu e quem fez aquelas coisas é agora o presidente do metro. Que ele deu um prejuízo brutal ao metropolitano. Tiveram que ser substituídos todas as peças. Não sei se é verdade, ouvi no outro dia, por isso não posso afirmar, mas parece-me, pelo que eu ouvi dizer, que efetivamente a pessoa que naquela altura fez aquelas peças para entregar os comboios ao metro, veio-se a provar através de raios-x que estavam defeituosas, agora é o presidente do metropolitano da famosa, uma marca que há, que é os Transportes de Lisboa. Mas vale tudo. Acreditamos que... Agora, estamos preocupados. Eu, enquanto contribuinte, enquanto utilizador dos transportes públicos e ainda mais daquelas pessoas que necessitam efetivamente dos transportes públicos. Porque vamos pagar mais, vão ter menos transportes e cada vez vamos estar mais longe do que é necessário. Isto preocupa-me e tenho pena que as pessoas não vejam isso. Só um pormenor que em relação ao que disse. Eu tive há pouco tempo, e temos variedíssimas vezes, cada vez que marcamos uma greve, temos que ir ao Conselho Económico e Social por causa dos serviços mínimos, já são constituídos os tribunais, as pessoas são sorteadas. Temos casos, gabinetes, que são quase, todas as pessoas que lá estão são quase todas advogadas, juristas, em que gabinetes que estão a assessorar o Metropolitano e a Carris, no caderno de encargos, responder às perguntas, seja de questão jurídica, técnica ou outras, sentam-se à minha frente para decidir se eu posso fazer greve ou não. E nós estamos a fazer greves para combater a concessão, privatização, que não é outra coisa. Depois tenho uma pessoa que está sentada à minha frente, Que é a pessoa que quer ficar com e depois, quando vamos ler os acordos, nós vemos o que lá está escrito. Por isso, algumas vezes as pessoas não percebem bem como é que no metro, nós de vez em quando marcamos greves, depois não fazemos. Há uma coisa que nós... Eu não preciso ver morrer uma pessoa com um problema de fígado para depois comprar um medicamento. Eu não preciso disparar uma arma para saber que uma mala bata. E eles querem que o metro, se não tiver aquelas condições mínimas, que opere, não pode operar. O metro não pode operar com um comboio de 2 em 2 horas, não pode. Joana, Obviamente. há uma questão que politicamente é relevante e parece que provavelmente não terá sido cautelada, isto é, como disse o Jorge, grande parte destas empresas públicas foram construídas ao longo de gerações de contribuintes e de esforço da população em geral. Como é que é possível um só governo tomar a decisão de uma privatização? Bom, não é um só governo, as privatizações é uma história que não começou agora. Digamos que agora, a pretexto e a reboque da crise, ela foi engordada, não é? Sim, um só governo é porque quem Pois, decide é cada sempre o vez. governo, É um de sempre, cada vez. mas é um de cada, é como o alcoólico. Sim. Eu não sou alcoólico, eu bebo um copo de cada vez. Eu acho esta questão fundamental, porque vamos lá ver. Por melhor que seja vendida qualquer empresa pública, seja daquelas que dão lucro ou daquelas que não dão lucro, mas são necessárias, elas são de um valor incalculável. Incalculável. Porque aquilo que os contribuintes, os trabalhadores portugueses, os cidadãos portugueses depositaram naquela empresa durante anos, o caso da EDP, o caso do Metro, etc., é de um valor inquantificável. E depois é de um valor inquantificável por uma outra questão evidente. É que esta prestação desta função social do Estado não tem preço. Nós não podemos colocar, e esta é uma das questões políticas para mim fundamentais, nós não podemos colocar um preço em tudo. Nem tudo pode ter um preço. A saúde pode ter um preço? Não pode. Sim, mas vão-te dizer que os recursos são
escassos. Não, mas isso já ia à outra parte. É porque, assim, durante muito tempo, esta questão das privatizações fez um determinado caminho político, porque se apregoava, à boca cheia, de que a gestão privada era muito superior e muito melhor que a gestão pública. É evidente que há coisas na gestão pública que terão que ser agilizadas, ainda que haja muita falcatrua, que já foi aqui referida, para depois vender mais barato, não é? Mas nós estamos numa altura que eu acho que é importantíssimo denunciar, o Jorge Costa passou aqui tangencialmente nessa questão, eu queria sublinhá-la. É necessário trazer ao debate público a ineficiência total que é a gestão privada. E isso responde à tua outra questão, que é a dos recursos. Porque se nós tivermos que resgatar 6 bancos em 6 anos, e não sabemos quantos mais é que vamos ter que resgatar, porque há sempre novidades. Não haverá muitos mais, porque há mais 2 ou 3, pelo menos. Mas se tivermos que resgatar 6 bancos privados em 6 anos, com maquias, não é? Que só o BPN prefaz praticamente aquilo que nós conseguimos reduzir no déficit, que era um dos alfas e ômegas desta política de austeridade, isso é a prova provada de que a gestão privada é tão ou mais ineficiente que a gestão pública. Para além da questão depois política, que é, ok, independentemente de tudo, vamos lá pôr os pontos nos is. Todas as privatizações são crime. Porque todas elas, ou quase todas elas, a maioria delas, estão a privatizar monopólios naturais. E por isso são por natureza, não só porque foram construídas pelo acúmulo de gerações, mas porque são monopólios naturais, só podem ser crime. E depois eu quero dizer outra coisa, queria acrescentar outra coisa. Eu sei que as leis não podem acautelar tudo, evidentemente, e que há os escritórios de advogados, o Gustavo Sampaio conhecerá melhor do que eu, que se especializam exatamente em descobrir as malhas e os buracos da lei. E, portanto, o legislador até pode ser muito bem intencionado. Faz a lei também. Perdão? Até facilita quando fazem também a lei. O legislador pode ser até... Eu já nem queria ir por aí. Eu até posso... Porque sabemos da promiscuidade que também existe na própria Assembleia da República. Mas o legislador até pode ser muito bem intencionado, mas depois há outro especialista em legislação, outro contra-legislador, que certamente conseguirá descobrir uma malha qualquer que o permite. Mas, de qualquer maneira, nós temos que apertar essa malha. Porque se nós sabemos que existem estes problemas, se existem estas incompatibilidades, que para mim não é só uma questão ética, é uma questão, claro, ética, um valor democrata e republicano, mas é mais do que isso. Se essa promiscuidade existe, nós temos que acautelar e responder a isso diretamente. E, portanto, eu só queria dizer o seguinte, para mim, todas estas privatizações têm sido um crime e todas elas são corrupção. Quando se fala de corrupção de Estado, para mim, estas privatizações são um bom exemplo. Quando nós vendemos os tais anéis, os dedos que tu falavas, não é? A pele, os ossos e tudo, por tudo e meia, mesmo que supostamente seja bem vendido, é sempre mal vendido, como acabámos de ver, isto é corrupção. Que depois, porque tu perguntavas ao Jorge Costa, mas porque é que depois aparecem estes negócios? Estes negócios e esta promiscuidade aparece porque todo o bolo é corrupção de Estado. É vender aquilo que é nosso a alguém que não o construiu. É um brinde, é uma oferta, como foi aqui dito, e não é um processo de investimento nem de venda. Vou dar aqui uma coisa ao Jorge. Um dos aspectos importantes de impedir as privatizações é haver por parte da população um sentimento de perda e uma luta. Temos casos como na Itália, onde houve referendos sobre a privatização das águas, e essa privatização foi travada através desses referendos. Em Portugal, qual é a situação? Qual é a possibilidade política dos cidadãos se organizarem de forma a impedirem esse rumo? Aparentemente não tem sido muito grande. Bem, o combate às privatizações é um combate a uma lógica económica e, claro, que o que foi o protesto contra a intervenção da Troika, as mobilizações que se verificaram ao longo dos últimos anos nesse contexto, têm que ver com esta percepção mais ou menos generalizada de que o país está a saque e que, portanto, estes recursos públicos, esta riqueza que nós construímos como país a partir do nosso contributo de cidadãos e que está a ser transferida e que os seus benefícios estão a ser perdidos e em que toda a conta vai cair sobre os cidadãos, esta ideia esteve bem presente nas mobilizações dos últimos anos. Agora, há casos em que a resistência foi mais forte do que noutros. Por um lado, no início das privatizações, estava muito forte esta ideia da superioridade da gestão privada sobre a gestão pública. E essa ideia sofreu um rombo monumental ao longo dos últimos anos, quando nós assistimos à necessidade de um resgate público das empresas que, tendo sido privatizadas, foram geridas algumas
pelos campeões mundiais de gestão, desde o Zeynal Bava, que era premiado internacionalmente, até o Ricardo Salgado, que era o único que não tinha precisado de recorrer ao resgate da Troika e que afinal estavam sentados em cima de enormes buracos que eles próprios ajudaram a criar. E, portanto, essa crise de credibilidade do grande gestor privado é importante para, neste contexto, se discutir politicamente a questão da privatização. Em segundo lugar, o argumento que permaneceu foi outro, que também esteve sempre presente, aliás, é preciso dizer isso, no debate sobre as privatizações, que foi a integração europeia e a necessidade de corresponder, fosse no início da adesão à União Europeia, aos critérios de convergência, de quem se lembra ainda deles, era uma omnipresença no debate público naquela altura. Portugal tem que cumprir os critérios de convergência e então tínhamos que privatizar para ter uma dívida mais pequena e um déficit orçamental mais reduzido. E hoje esse discurso renasce, mas em zombie, que é no momento em que a dívida pública explodiu por efeito da crise internacional e da própria política que foi desenvolvida ao longo dos últimos anos, e as privatizações são uma espécie de recurso desesperado, como uma família que vai vender o ouro, o Estado vai ter que se desfazer disto, queira ou não queira. E essa ideia, que está muito presente, nós vamos encontrá-la dos dois lados. Mas na primeira fase, era aí que eu estava a ir há bocado, na primeira fase das privatizações, havia uma ideologia muito forte que era a do capitalismo popular e da participação das pessoas no processo de privatizações. Portanto, os trabalhadores tinham direito a comprar ações mais baratas, iam todos eles ser donos das empresas. Verificou-se também, ao longo desse tempo, que isso era uma mentira. Os trabalhadores, alguns, aproveitaram para fazer pequenas mais-valias ali naquele processo, mas rapidamente houve uma concentração da propriedade e muitas vezes em grupos estrangeiros que passaram a acumular esta riqueza. Mas tu não achas que um dos aspectos e o argumento a favor da privatização e que calou na população foi, por um lado, muitas vezes o facto de haver uma empresa pública não quer dizer que ela seja uma empresa comum, ou, portanto, seja gerida em prol da população, não é? Há empresas públicas que parecem empresas privadas de forma de gestão dos seus resultados, e, por outro lado, esta política que levantava aqui o Silva Marques, que é a degradação, isto é, tu chegas a um certo ponto de degradação que qualquer solução te parece melhor que aquilo que está. Aconteceram as duas coisas conjugadas, não é? Ao longo da história. Portanto, aconteceu, por um lado, um desinvestimento do Estado e a criação e um emagrecimento das empresas. Portanto, fazer o próprio Estado ser ele a preparar o terreno de uma super rentabilização futura das empresas, mesmo à custa da qualidade do serviço. Exatamente. Nós assistimos a isso na EDP logo nos anos 90. Sim. Com encerramentos de centros de apoio aos clientes, com o fim da medição da eletricidade em casa e o cálculo por estimativa. Todas essas coisas que hoje para nós já estão adquiridas como normais correspondem a uma degradação do serviço que ocorreu logo no princípio da privatização. Do experimento das pessoas. Hoje nós só temos uma lembrança mensal do mal que é a privatização, que é a conta que nos chega lá à casa e nós verificamos que o preço da energia é uma boa lembrança, um bom chapadão. É a concorrência que eles querem fazer crer, não há concorrência nenhuma. É uma boa forma de lembrar os cidadãos do erro que foi a privatização, é mesmo a forma como lá chega à casa a conta da eletricidade, que é das mais altas da Europa. Mas a mesma coisa se dirá, por exemplo, de empresas de transporte, como foi o caso referido do metro, ou de outros serviços públicos que foram sendo reduzidos, degradados, com o despedimento de trabalhadores, com a redução do tipo de oferta e de serviços que, enquanto a propriedade pública, eles tiveram. Sim. Depois, houve outro além da questão da redução da qualidade do serviço, há uma acentuação brutal do esvaziamento e do perigo em que elas são postas depois da privatização. Porque a crise, ao mesmo tempo que mostrou que a gestão privada pode ser um perigo público, quando os grandes recursos estratégicos de um país estão sob o interesse da acumulação de lucro por grupos privados, isso representa um perigo para o país. Do mesmo modo, nestas empresas, isso vem à tona. Vem à tona em termos de questões de segurança, já se levantou sobre o metro, há uma experiência internacional muito grande de serviços que foram recuperados para a esfera pública. Por exemplo, os controladores aéreos. Exatamente, e que tiveram que ser recuperados, ou o metro de Londres, que tiveram que voltar ao controle público para responder a investimentos que eram necessários fazer em termos de segurança. Aqui em Portugal, a eletricidade paga-se em vidas humanas. A privatização da eletricidade paga-se quando se vê que no inverno as taxas de mortalidade sazonal que nós temos e que correspondem ao facto de haver uma grande parte da população pobre que passa frio no inverno. Ao mesmo tempo, há um perigo, há um outro perigo, e com isto vou acabar, que é a ideia, que é a drenagem destas empresas pela distribuição de dividendos aos acionistas. E o facto de, se nós verificarmos que nas empresas do PSI 20,
que são, muitas delas, ou as maiores delas, empresas que eram da esfera pública e foram privatizadas ao longo dos últimos anos. Essas empresas têm uma política de distribuição de dividendos que vai completamente ao arrepio do ciclo da própria crise. Ou seja, se a crise deu uma lição, foi a de que era necessário ser prudente, constituir reservas, preparar os tempos difíceis e, portanto, não deixar as empresas alavancadas, que foi a palavra que entrou no jargão. O que é que nós vemos? Vemos que estas empresas que foram privatizadas têm uma política de distribuição de dividendos Automática. Para além de que, provavelmente, Entra e altíssimo sai. de dividendos e que está a crescer. Entra e sai. para além daqueles setores, provavelmente precisam de cautelar para investimentos. Só que nos não vão ser últimos feitos. anos foram 13 mil milhões, 7% do PIB, que foi distribuído em dividendos pelas empresas do PSI 20, entre as quais muitas que foram privatizadas. Isso, no ano de 2015, agora foram conhecidos os dados, está previsto um aumento de 10% no valor dos dividendos entregues por estas empresas aos acionistas. Os CTT, que acabaram de ser privatizados, vão distribuir 90% dos lucros. O que é que isto quer dizer? Que não há reinvestimento nenhum. Desinvestimento. A superioridade da gestão privada é só a favor do acionista Tal e como as não... parcerias públicas, Gustavo, melhor dizer para criar Tu tiveste, cêntricos. tu tiveste Em Portugal. recentemente um debate sobre a TAP e há, por parte do Governo, aparentemente uma pressa, acho que posso chamar-lhe isso, uma pressa em privatizar a TAP. Há uma grande pressa em privatizar a TAP. E o Ministro da Economia diz que os portugueses não querem saber se a TAP é privada ou é pública, querem saber quantos aviões tem, quantas rotas tem, se os serve bem. Achas que este processo de privatização da TAP vai acautelar esses interesses dos portugueses? Eu julgo que não, porque desde logo pela pressa em querer concluir um processo a poucos meses de eleições, um processo que já tinha corrido mal há 2 anos atrás, Com alguns dos mesmos protagonistas. um dos protagonistas a vencer a privatização e depois a não apresentar uma garantia bancária, era German Efromovich, segundo se diz, muito próximo do ex-ministro Miguel Relvas, que volta agora à carga, desta vez assessorado pela Abreu Advogados, de Marcos Mendes, António Vitorino, entre outros. Aliás, Vitorino da Quatro Casas. O outro candidato, que é o David Neilman da Azul, aí sim assessorado pela Quatro Casas, de Paulo Rangel, António Vitorino, etc. E Pais do Amaral, assessorado por Proença de Carvalho. Portanto, os principais escritórios e com esses elementos bem relacionados na política portuguesa em ação. E depois vemos programas de debate na televisão sobre a privatização da TAP e vemos Paulo Rangel consecutivamente a defender a privatização da TAP e a fazer lobbying nesse sentido no seu espaço público, o mesmo se aplica a Marcos Mendes, etc., sem aparecer um rodapé por debaixo Mas é que ele tem interesses naquilo. com os seus interesses diretos relativamente Exatamente. ao processo em curso. Uma declaração de interesses era o mínimo que se O exigia, não é? mínimo por uma questão de higiene pública, digamos assim. Relativamente à TAP e também em geral às privatizações, eu queria fazer um contraponto no sentido de declarar que não tenho um preconceito ideológico contra qualquer tipo de privatização, porque não defendo que o Estado deva controlar todos os setores de atividade económica e que tudo deva ser público. E, portanto, há uma pequena nuance relativamente ao que a Joana disse e defende. Eu também não vejo nenhum tipo de vantagem ou racionalidade económica em toda esta última vaga de privatizações, portanto, acabo por dizer o mesmo, mas conceptualmente não posso dizer que sou contra toda e qualquer privatização e que, por si só, no abstrato, seja algo de negativo ou Mesmo em setores estratégicos? Depois a questão é essa, depois devemos analisar cada processo de privatização de acordo com determinados critérios. Eu tive uma cadeira de filosofia política, aliás de economia política, com João César das Neves, que não é um perigoso esquerdista, nem Não, alguém perigoso próximo. é, mas esquerdista não. E César das Neves, nessa cadeira, que eu gostei bastante de frequentar, definiu como interesse de qualquer privatização, desde logo o aumento da concorrência nesse determinado setor. Pois. O que não se verifica em nenhuma destas empresas que foi privatizada,
não aumentou a concorrência e desde logo porque são monopólios naturais. Claro. Deixa-me só dizer uma Isso coisa é que é a grande que o questão, é Gustavo que me se está a interpelou. privatizar Claro. um monopólio natural em que não há concorrência Não, é que é possível. assim, é outro- não se outro pode construir aspecto- uma rede elétrica nacional Claro. ao lado desta para competir com a outra. É outro Ou uma aspecto tem nova que ser, rede que é evidente, mas tem que de ser aeroportos. denunciado, é que esta malta das privatizações é tão liberal, mas depois aquilo que é o NACO, que é mais apetecível, é de facto aquilo que não tem concorrência, porque é um monopólio natural. Exatamente. Eu também, Gustavo, deixa-me só dizer-te uma coisa, eu também, teoricamente, conceptualmente, não tenho nada contra a gestão privada. Mas, como em tudo na vida, eu acho que é necessário olhar para a realidade, para aquilo que efetivamente tem acontecido. E aquilo que efetivamente tem acontecido na prática das privatizações, na generalidade, não é? na Europa e em Portugal também, é justamente este esbulho da riqueza que foi construída por todos. E, portanto, é assim que eu me posiciono. Exato. Até no caso do BPN, que o Nuno Ramos de Almeida dava ao princípio, não é? É gritante isso que se passou, porque nós depois vendemos por 40 milhões aquilo que tínhamos adquirido por 7 mil milhões. Não é? Deixa-me só que nós estamos a terminar o nosso tempo. Eu queria passar ao Silva Marques para falar também a segunda vez. Eu só queria dizer uma coisa. É muito importante e é taxativo. Acha que é possível reverter no caso dos transportes privatizados? Eu acho que é porque não vai dar resultado e vou-vos explicar porque muito sucintamente. O Metropolitano de Lisboa, há 6 anos atrás, o grande problema do Metropolitano de Lisboa é que nós temos sindicatos muito diferentes, todas as áreas políticas, independentes, como é o caso, e sindicatos implantados em Portugal, das duas centrais. Nós sempre trabalhámos em prol do trabalhador, fizemos bons acordos, modernizámos, diminuímos o número de efetivos drasticamente dos 2.500 para os 1.400, reduzimos muita gente, produzimos mais. O que aconteceu? Criámos um bom acordo de empresa. Nós, há 6 anos atrás, tínhamos um comboio em cada estação de 3 em 3 minutos. Agora, em hora de ponta, nem vê-los. Nem pensar. E aí o problema está mesmo aí. O desinvestimento foi tal, porquê? Porque efetivamente nós modernizamos. Nós temos o azar que não somos alemães, não somos a Alta Europa. Por isso é que o Metropolitano não tem concorrência e é possível. O Metropolitano, o ano passado, pagando os complementos da reforma, o seu IBIT, quando foi com todo pago, deu 34 milhões de euros. Este ano, o caderno de encargos, se for entregue, as pessoas que vão ficar com aquilo vão receber já à volta de 110 milhões de euros e os custos todos no Estado. Até eu ficava com aquilo. Com esta boa ideia de você ficar como metropolitano, acabamos mais uma edição do Franco Atirador. Haveria muito para falar, mas enfim, até o tempo foi privatizado. Obrigado.